Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Maloca Virtual, primeiro programa Teatro Pandêmico. Eu sou Emily Nóbrega, sou atriz, artista e diretora de teatro. O Maloca Virtual ele surge como um podcast para falar sobre teatro, teatro na atualidade, temáticas assim envoltas na nossa arte, né? Principalmente nesse momento agora a qual estamos passando. Hoje nós temos aqui conosco Cairo Vasconcelos, é pesquisador, ator, diretor e fundador do Menina Miúda Produções Artísticas. Cairo, pode se apresentar um pouco mais, falar sobre você, sua formação, sobre Menina Miúda e seu trabalho lá dentro. Boa tarde. Agora foi. Boa tarde, gente. Sou Cairo Vasconcelos, obrigado, Emily, pelo espaço, por estar aqui trocando com você, falando sobre teatro. Eu trabalho com teatro já faz 10 anos. Eu sou formado pela Universidade do Estado do Amazonas, em licenciatura em teatro. Já trabalhei em algumas companhias aqui de Manaus e quis fazer o meu próprio trabalho de pesquisa, eu fazia teatral, fundei o Menina Miúda Produções Artísticas, com um espetáculo chamado Menina Miúda. A gente já apresentou, fez bastante temporada ano passado, e o outro espetáculo que a gente está agora é o Agô, que é um espetáculo de dança. A gente tem aí feito um trabalho bem bacana, resistindo e tentando se manter no meio dessa loucura, né? É difícil, né, cara? Esse momento é muito complicado, mas eu fiquei sabendo que o Agô, né, a Menina Miúda, com o espetáculo Agô, foi um dos primeiros espetáculos a voltarem, né? A primeira companhia a voltar aí com o teatro presencial. E nessa pandemia, eu sei que é muito difícil. Eu queria saber quais foram as medidas, né, que a Menina Miúda resolveu tomar, como foram as diretrizes, o que, é que vocês conversaram para chegar, né, à conclusão de que voltariam aos palcos. Como foi esse momento para vocês, Caio? No momento a gente estava ensaiando desde novembro, né, o Agô. O Agô fala sobre a violência de negros e indígenas no Brasil. A gente foca muito nos jovens. Nesse espetáculo a gente mistura danças afros, indígenas, contemporâneo e tudo mais. Então a gente estava vindo num ritmo de ensaio frenético, assim, sabe? Ensaiando todo dia, os atores e bailarinos cansados, sabe? Mais ansiosos para estrear. Porque eu sempre digo que o mais difícil é parir, né? Quando a gente estreia no primeiro dia, que aí depois nas outras apresentações é mais tranquilo, né? O peso da responsabilidade ele fica um pouco menor. Então, a gente ia fazer uma temporada em março. A gente estava planejando fazer uma temporada em março. Fomos contemplados pelo edital de ocupação de espaço da SEC, da Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa aqui do Amazonas. E estávamos empolgadão, assim, sabe? Para estrear. E aí aconteceu a pandemia, né? Primeiro fecharam os bares, as lojas, e aí a gente conseguiu estrear, fazer uma segunda apresentação com casa cheia, e aí aquela empolgação da gente, pô, a gente já tava, nossa, como vai ser no outro dia a próxima apresentação, e pá, baixou o decreto do governador proibindo, né? Fechando os teatros, espaços culturais, e aí foi como se tivesse sido uma cachoeira de pedra em cima da gente, assim. A gente ficou muito triste, paramos realmente as nossas atividades por conta de, primeiro, ter acessibilidade à internet. Essa pandemia mostrou muita coisa. Mostrou o quanto o nosso país é desigual. Não mostrou, ele escancarou, porque a gente vê isso a cada dia, né? Mas escancarou, a pandemia escancarou quem tem problemas financeiros, quem tem problemas políticos. E no nosso grupo, eu resolvi deixar uma pausa para até que resolvessem, né? Pelo menos ter Então uma os ensaios solução, pararam. né?
A gente parou o ensaio, a gente não se encontrou nem nada. Os meninos perguntavam no grupo, né, de WhatsApp, quando é que vai começar e tal. Mas Manaus tratou a Covid. Manaus não é Brasil, Amazonas não é Brasil, né? Porque aqui a pandemia está em outro nível e as pessoas também. Então, a gente teve um pico muito grande de mortes aqui e hoje a gente está, o governador tem flexibilizado mais as situações dos estabelecimentos, espaços culturais. Em cima disso, ele, logo depois que ele deu o relaxamento e abriu os espaços culturais para a volta de apresentações, nós fomos os primeiros a apresentar no espaço cultural. Eu acredito até que do Brasil, porque o governo tem os seus grupos que ele mantém, que aconteciam apresentações lá no Teatro Amazonas, mas de grupo independente, acredito que fomos os primeiros e foi uma responsabilidade, né? A gente, para voltar ao ensaio, conversou muito sobre distanciamento, vai ensaiar quem realmente está se sentindo bem, quem não estiver se sentindo bem não vai. A gente adapta o espetáculo, a gente busca distanciamento, usa máscara na hora de fazer a coreografia ou não usa máscara. E aí a gente também teve que correr atrás do que a OMS fala, né, em relação a se tratar de atividades físicas, de atividades que pode fazer o seu corpo suar, transpirar. Sim. Então a gente teve que tomar bastante cuidado, assim. Eu ficava muito, como a gente fala, muito cabreiro, né? A gente ficava muito preocupado. Receoso, né? A gente fica receoso. Não imagina a situação, porque são vários bailarinos, artistas, né, intérpretes na sua cena. Então, é muita gente para administrar, para tomar de conta, para, né, cuidar, gerir aquela galera toda que vai entrar em cena. Sim, são 9 bailarinos, cara. 9 bailarinos. São 9 bailarinos, então é complicado, assim, a gente conseguir dar conta. Mas nós conseguimos cumprir, né, o que o edital pedia, que era as 2 apresentações. Foram 2 apresentações muito lindas, assim. O público compareceu mesmo. O teatro da instalação aqui de Manaus, ele foi adaptado, né? Ele foi com a metade de público. Teve todos os cuidados possíveis, a gente só andava de máscara. Eu posso falar porque eu estive lá também, Caio. Pois é, legal. Fui prestigiar Verdade. vocês, assim. Posso falar como público, que para mim foi um respiro, assim, sabe? Para a arte como artista, como pessoa mesmo comum também. Precisava sentir o teatro de novo, vivo ali, perto de mim, comigo, porque a minha companhia também parou, né? Eu sou fundadora da Espatódia Trupe, questões artísticas, e aqui a gente trabalha com vários tipos de linguagens artísticas, né? Mas esse meio aqui da pandemia, a gente também parou, né? Então, a gente sente aquela falta daquele alimento do teatro, da arte, que é o retorno do público, contato, né? Nosso teatro, nossa arte é isso, é contato com as pessoas. Quando isso é quebrado, parece que a gente se quebra junto, né? Parece que a gente falta alguma coisa. E ver que o Agô teve essa iniciativa, com todos os cuidados necessários, né? Se dispôs ali a voltar, a retornar aos palcos, foi incrível, assim. Como público, posso dizer que foi um respiro, foi maravilhoso. O público estava muito receptivo. E eu acho que a sensação que todo mundo sentiu naquele dia era parecida com o que eu estava sentindo. Ufa, independente de estar na pandemia, né? Independente disso, ter um respiro ali por alguns momentos, esquecer aquela coisa que a gente está passando, esse momento tão difícil, eu acho que foi muito bom. Foi mesmo, né? Assim, rever amigos, né? Eu até estava conversando com a minha namorada essa semana, que como que eu sinto que eu tô distante dos meus amigos ultimamente. Aí eu lembro, tô na pandemia, cara. É difícil, né? Como que a gente sente falta? Como que nós artistas nós fomos os primeiros a sentir isso, porque nós vivemos de aglomeração,
né? A gente precisa aglomerar pessoas para nos assistir. Precisa. E como que a gente tem que se adaptar no meio disso? Foi um tico e teco trabalhando toda hora, mas a gente está cumprindo. A gente terminou agora em setembro. Setembro foi em outubro agora, a gente terminou uma outra temporada que foi do espetáculo Menina Miúda. Então, para voltar aos ensaios, a gente não foi para o espaço fechado. A gente ensaia na praça, lugar aberto, indo de máscara, tirando só quando tem que fazer os exercícios, terminou, coloca de novo, álcool gel de lado. Então, como que a gente consegue manter essa rotina nesse novo normal? Né? A gente tem que se adaptar. É uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência. Falando sobre a vivência, cara, eu queria entrar agora no próximo tópico com você, para a gente falar um pouco sobre aquilo que também é muito, muito importante para a gente, que é essa parte financeira, né? Como que a gente lida com isso, cara? Como que o Menina Miúda, durante esse primeiro momento aí, né? Principalmente os primeiros meses, como que o Menina Miúda se manteve? Teve como você teve alguma outra iniciativa? Teve algum outro apoio? Teve de onde, né, sustentar esse momento aí, esses primeiros meses? Pode falar um pouquinho para mim como foi? Olha, foi bem difícil, porque a gente vive de ingresso. O único produto que a gente pode vender é o ingresso. Então, a gente, se não fosse a luta dos partidos de esquerda, a Jandira Fegali e os outros demais deputados, para que o auxílio emergencial pudesse sair, principalmente para os artistas, eu não sei como é que seria. Porque a gente como artista precisa ser valorizado, e a gente vê uma questão de culpabilização dos problemas do país em cima dos artistas, e acaba que existe um desmantelamento do pensar artístico e do fazer artístico no Brasil. A gente não tem um Ministério da Cultura, a gente não vê um secretário de Cultura ativo, né? E é complicado a gente ter que lutar para ter uma sobrevivência em questão financeira, né? A gente como artista tem que pensar que dinheiro é a nossa sobrevivência, é o que nos dá de comer, o que nos ajuda a manter um espetáculo, a pagar os atores. Exatamente. Então, o que eu tive que falar para os meus atores, para os meus bailarinos, olha, se inscrevam, torná-los, como é que eu posso dizer, atualizados do que a Lei Aldir Blanc está propondo, como que a gente consegue em conjunto se manter ligado para que quando sair o auxílio para os artistas, eles tenham o deles, sabe? O levantamento que a prefeitura daqui fez sobre os artistas, a Secretaria de Cultura. Então, partir de um dinheiro para tentar manter os outros artistas não deu. Não deu. Do grupo não deu. A gente teve que parar mesmo as atividades, então... Aqui também, as patógenas também. É porque não tem como a gente sobreviver e não tem... Como é que a gente consegue um dinheiro se o nosso serviço ele precisa aglomerar, ele precisa do contato. Exatamente, é evento impossível fazer. E outra. Nada parecido. Sim, e sabe o que acontece? A gente, para buscar patrocínio hoje em dia, já era difícil. Hoje, quando eu busquei patrocínio para o Espetáculo Agô, as empresas diziam, olha, a gente já acabou a nossa cota de dinheiro, a gente levou tudo para tratar sobre o amparo do Covid, auxiliar sobre Covid, então ficou focado nisso também, né? Então, como que a gente consegue se aproximar do instituto privado, de uma empresa privada, já com essa barreira, né? Como é que a gente também consegue tentar sobreviver em relação a isso, né? É complicado, mas a gente tentou se manter assim o máximo recluso possível, tentar a partir dos auxílios se manter de alguma forma, mas a gente vê também um auxílio emergencial da Aldir Blanc.
Sim, vocês conseguiram se inscrever, chegaram a se inscrever, vão participar. Isso, a gente passou, foi contemplado com 2 projetos pela prefeitura. Parabéns, parabéns. Obrigado. Vocês também passaram, parabéns também. Sim, É um obrigada. dinheiro nosso, emergencial, mas que demorou para sair, está demorando para voltar esse dinheiro. Né? A gente, Sabe que é difícil, né? como que até nisso, né? Eu acho que a pandemia mostrou, né, para a gente como que as instituições públicas elas são morosas, elas são lentas, como que ela dificulta ao invés de simplificar, cara, sabe, As um dinheiro burocracias, né? emergencial, nossa, um dinheiro emergencial para o artista, para o técnico, sabe, para o staff, que não tem outra coisa a não ser aquilo para fazer, tem que sustentar a família e não tem, sabe? Então, Uhum. parece que a gente precisa sempre estar ali num ato de mendigar, mas a gente precisa sempre estar num momento de, como fala o professor Humberto Soyoshi, né? O teatro é uma arte bélica, a gente precisa sempre estar ali em guerra, porque senão acabam com a gente. Então, como a gente foi contemplado e se inscreveu no do governo e no da prefeitura. Mas a prefeitura, diferente do governo, deu um baile de organização, deu um baile de rapidez e resultado. Né? A gente teve problemas agora com o edital do governo, muitos resultados anulados, projetos que não foram nem avaliados, documentos que foram entregues, mas disseram que não foram entregues, entendeu? Então, ao invés de simplificar, o próprio órgão dificulta a sua própria Dificulta, né? avaliação e a gente que fica preocupado, sabe? A gente fica Dá uma ansioso. frustração na gente também, né? Isso é ruim nesse momento. A gente não precisa disso, né? De mais uma frustração, de mais uma coisa para se preocupar, né? Demais, demais, é complicado demais, assim. Então, o que a gente busca, o que estão buscando agora é live, fazer live, oferecer curso de online, o que dá para oferecer Sim. online. E eu tenho muitas recusas em relação a algumas coisas que estão surgindo. Teve um grande boom, assim, né? Agora, de apresentações online, ao vivo, pelo YouTube, no Instagram. Gostaria de Sim. saber mesmo o que você pensa sobre isso, sobre teatro online, virtual, né? Feito dessa forma. Então, eu acho que é um momento muito válido, visto o momento histórico que a gente está vivendo. Tem lugares no Brasil em que o teatro ainda está fechado. São Paulo voltou a aumentar a quarentena, fazer restrições mais rígidas. Em Manaus é outra coisa. Em Manaus a gente está com os espaços abertos já funcionando, não na sua totalidade, na metade da sua capacidade. E assim, surgiram muitas coisas boas. Surgiu para conectar professores, pesquisadores, atores de todos os cantos do país e também do mundo. Acho que isso foi muito válido, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência, essa plataforma que foi se criando, como a gente está aqui, né? Uma loca virtual, querer, né, reunir pensamentos e falar sobre arte, isso tá legal, isso é legal. Mas eu não posso dizer que o teatro que é feito online é o teatro real, né? Eu acho que não pode nem usar teatro online, porque teatro real é a pessoa tá, né, no palco, atua ali na minha frente e eu sentindo a respiração, eu olhando para ele, eu vendo ele suando, aquele momento do aqui e agora, né? O teatro que é feito online, os registros online, se a gente pode falar assim, eles são de sensibilidades muito grandes, né? Mas estão gravados. E são linguagens diferentes, totalmente É diferentes. Por mais diferente, é que se diferente. encontrem, né? Isso, mas se encontrem de alguma forma, são diferentes, né? São linguagens Sim. totalmente diferentes. Eu concordo muito com o que você falou também, cara. Também Sim, é acho que esse diferente. momento é crucial, né? Porque a gente precisa de ter essa movimentação, porque a gente tem que se reinventar de alguma forma, mas
é uma coisa momentânea, né? Esperamos que seja também, mas enfim, existem várias opiniões sobre isso, né? Acho que É, essa é a nossa. sim, pelo menos é É, o que eu Caio, penso, assim, né? uhum, entendi. Você chegou a fazer alguma apresentação nesse sentido, ao vivo, online? Fez alguma live ou não? Foram só Então, presenciais mesmo? Então, assim, para fazer teatro online precisa ter condições. Precisa ter uma boa internet, precisa ter um bom celular, uma boa câmera, precisa Uhum. entender sobre os planos de vídeo, sabe, de cinema. Aquela coisa me lembrou uma frase que o Antunes Filho falava, né? Saudoso Antunes Filho, que é: para você fazer teatro, você tem que estudar qualquer coisa, menos teatro, para poder entender o que é o teatro. Ou seja, para eu continuar a sobreviver, a entender o mundo que eu vivo e tentar trazer um recado bacana, eu tenho que ver o que a psicologia está falando atualmente sobre determinado assunto. O que a economia está refletindo na vida social de alguém. O que né, Uhum. o cinema ou o audiovisual. Então, os artistas agora se mobilizaram e estão estudando coisas de plano geral, plano de corte, todas as questões técnicas para poder fazer o teatro, né? Que é o Uhum. teatro online. Né? Questão de áudio, aparelhos que devem usar para pegar um som Sim. melhor, pegar uma câmera, a luz que precisa, ou seja, a casa ou a garagem ou Toda uma o coisa espaço técnica, né, por trás. o espaço vira um estúdio, né? Vira um estúdio É, de que gravação. é o que a gente falou, que já é uma outra linguagem, Já né? é uma outra linguagem. Não menosprezando, quero deixar claro aqui, não é Sim. menosprezando os artistas que estão por meio de teatro online, cobrando, fazendo sessões, tudinho bonitinho. Não é negando isso, né? Não é menosprezando o que eles estão fazendo, mas é falar que aquilo não é o teatro real. O teatro virtual é uma coisa, o teatro real é outra, e que aquilo vai estar gravado sempre, né? A gente tem aí grupos que fazem ações simultâneas, né? A gente tem o Cloud Shakespeare, que cada um fez, cada ator era um personagem, cada personagem convidava uma pessoa para uma sessão daquele espetáculo e no final todo mundo ficava junto e era outra coisa. E outros espetáculos e outros grupos também fazendo essa mesma ação. Mas Uhum. eu não fiz não senti vontade também de fazer, Uhum. porque primeiro por questões técnicas, estruturais e financeiras. Toda uma logística, Mas né? precisa de uma logística, precisa de uma boa qualidade. Mas o que eu achei bastante interessante é que grupos brasileiros eles disponibilizaram as suas peças, né, Uhum. para assistirem. Grupo Galpão, ou a Companhia de Atores, a Companhia Brasileira de Teatro, todos Uhum. fizeram, né, disponibilizaram em plataformas de vídeo os seus espetáculos para ser assistidos, né? E eu achei isso Uhum. interessante, porque é uma maneira de tirar, talvez, ali do armário está empoeirado, aquele espetáculo que pode inspirar outras pessoas, né? Aquele Exatamente. espetáculo que pode trazer referências, que podem, sabe, trazer até mais estímulos. O canal do Sim. Menina Miúda no YouTube também ele fez isso. A gente disponibilizou o espetáculo Lagoa, a gente disponibilizou Menina Miúda aberto, né? Uhum. E tá para quem quer assistir, né? Quem puder entrar e Ótimo. conferir. Então, é uma maneira de tentar manter a memória do teatro enquanto pandemia, nesse momento pandêmico, Ótima vivo. iniciativa. Ótima iniciativa. Cairo, você pode deixar para a gente as redes sociais de vocês, a sua pessoal, do Menina Miúda também, se tiver alguma rede social paralela, seus espetáculos também. Mas Claro. antes de qualquer coisa, antes de falar a sua rede social e tudo mais, eu queria te pedir para deixar uma mensagem, uma palavra, né? Os artistas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo hoje.
Uma palavra que você queira dar, uma mensagem que você queira dizer sobre esse momento, né, que a gente vive agora, que você fique à vontade para falar, tá, nesse momento. E ao final, deixe suas redes sociais para a gente acompanhar um pouco mais do seu trabalho, conhecer, né, quem não conhece ainda você, Menina Miúda, passe a acompanhar. Beleza. Então, eu acho que a gente não pode perder a esperança nesse momento difícil, né? O teatro sempre esteve em momentos difíceis e não é agora e não será depois que vai deixar de sair. E a gente não pode perder a esperança em cima do que a gente sabe fazer de melhor. A gente tem a arte para nos livrar de tempos sombrios, para trazer luz a momentos, a pessoas, a situações em que muitas das vezes a população no seu dia a dia, no seu cansaço, nas suas preocupações, não conseguem ver. Para mim, o teatro é uma lupa que se coloca em cima de um determinado assunto e o teatro aumenta, né? Eu acho que a gente não pode perder a esperança, vamos permanecer ativos, vamos sair das nossas trincheiras e continuar lutando para que a gente consiga ter uma arte valorizada nesse país, para a gente ter artistas valorizados e também o reconhecimento que a gente precisa, né? Não só o respeito, mas a gente precisa ser reconhecido, porque enquanto muita gente criticava os artistas, enquanto pandemia, onde que a população ia se refugiar, né? Em live de artista. Eu duvido se alguém ficaria 12 horas, 7 horas de live vendo uma live de um engenheiro, de um arquiteto, de um matemático, não menosprezando essas linguagens, mas a gente, enquanto artistas, foi de fundamental importância nessa pandemia. Porque se não fossem os artistas, a população estaria mais louca do que já é. Então, minha mensagem é essa. Mental, né? A minha mensagem é essa, não vamos perder a esperança. Cairo, obrigada, Cairo. Eu quero agradecer muito, né? Antes de tudo, dizer para você que você é uma Obrigado pessoa também. um artista de muita resistência. Você, a sua companhia. Eu quero te desejar que você continue fazendo um ótimo trabalho. Boa sorte, Obrigado. Tá bom? Nos seus trabalhos. Você continue aí resistindo junto com a sua companhia, com os bailarinos, com os atores, com quem trabalha com você, desde a técnica, né? Quem está por trás das coxias, até quem trabalha com você para produzir seus textos, direção e tudo mais, tá? Eu que agradeço, Emily. Olha, é um momento muito importante que a gente está tendo para trocar com pessoas que a gente acabou se distanciando por causa dessa pandemia, mas saber que a gente já está conectado de uma forma que está aqui vendo o outro, falando com o outro, é muito importante. Sigam as minhas redes sociais, a da Menina Miúda também. É só procurar no Facebook e no Instagram, Menina Miúda Produções Artísticas. Entra no nosso YouTube também, Menina Miúda Produções Artísticas. Quem quiser me seguir no Instagram ou Facebook, é só procurar por Cairo Vasconcelos. E aí a gente está aí para trocar mais informações, trocar ideias, a gente está aberto. Quero agradecer pelo espaço, Emily, também pelo Maloca. Imagina, e vamos obrigada. junto, estamos aí. Muito obrigada, Kari, de novo. Para você que está aí assistindo a gente ainda, eu quero dizer que dia 20 do 11, às 19h30, nós receberemos aqui Marconi Bispo, que é ator e diretor, e Dani Lima, também que é atriz, diretora, artista de teatro. Eles falarão sobre teatro negro, tá bom? Essa é a nossa temática do dia 20 do 11. Para você nos acompanhar, você pode colocar no Instagram malocavirtual.am, no Facebook Maloca Virtual e no YouTube também. A gente se vê por aqui. Dia 20 nos encontraremos novamente. Cara, espero encontrar você novamente. Da forma virtual, pessoalmente, nos palcos por aí. Tamo junto. Muito obrigada de novo pela sua presença. Tá bom? E eu espero você no nosso próximo podcast, nosso próximo vídeo, aí sobre teatro negro com nossos convidados, tá bom? Sintam-se todos bem-vindos e muito convidados.